Agora eu vou deixar aqui com ele, Bruno, você que trouxe aí um texto bem detalhado sobre o Tolima, né, adversário do Flamengo amanhã. Inclusive, só passar um dado aqui, né, o Nazário até falou um pouco pelo alto, o Flamengo já enfrentou, né, equipes colombianas em 16 oportunidades pela Libertadores, foram 10 vitórias do Flamengo, 3 empates e 3 derrotas, né, então nunca o Flamengo, todos esses confrontos foram pela fase de grupos da competição, então, ou seja, o jogo Flamengo e Tolima, Tolima e Flamengo de amanhã, será a primeira oportunidade em que a gente vai ter o Flamengo enfrentando uma equipe colombiana na fase, né, de mata-mata da Libertadores. E aí eu vou deixar você passar aí com o seu espanhol, que você falou aqui nos bastidores que você anda treinando, né? Aí passando a escalação do Tolima e passando também como que os pontos perigosos do Tolima, os pontos fracos também, que você trouxe até um pouquinho aqui na sua análise, mas a bola tá contigo. A gente não pode falar mais nada nem off, né? A gente fica refém disso. Brincadeira. Nem off, porra. Que trairagem. Mas vamos seguir em português mesmo. Em outro momento. Eu estou chegando agora à coluna do Flá, estou muito feliz. Não quero queimar meu filme falando mal um espanhol, né? Que não é aquele espanhol. Não, porque assim, aqui, ó, o Rafa, quando ele vai passar aqui a escalação, a escalação do time espanhol, e aí ele vem ali, aí tipo assim, ó, aqui, ó, Cuesta, né? Ah, não, isso eu garanto. Essa parte eu garanto. Então, aí ele pega os nomes ali, tipo assim, ó, Hernández. Irmão, Claro. Hernandes. É que a gente aqui é brasileiro, carioca. Hernandes, pô. Hernandes. Outro. Ibargüen. Ibargue. Entendeu? Ibargue, é o Ibargue. Entendeu? Catanho. É Catano. Entendeu? Tipo, a gente vai assim, nessa parada. E o Rafa, ele passa ali com aquele espanhol tradicional, tá ligado? Porra, mas tá contigo aí, tá contigo aí. Eu vou defender o Rafa, porque o meu sobrenome Vilafranca também é espanhol e todo mundo pronuncia errado, né? O certo seria Villafranca, mas beleza. Que isso, hein? Pô, aí, Nazário. Olha isso. Olha Chiquinho. Alô, Simon! Alô, Simon! Simon, você é um prego! Você é um prego! Ó, Bruno, vou contar a história rapidamente dele, quando falava do Tuller. Aí ele foi na inauguração do Ninho do Urubu. Chegou lá, o Simon todo cheio de pose, coisa e tal, e virou e falou assim: ô, Tuller, o seu nome é de origem o quê? Aí ele falou: não, é origem nada, não, é brasileiro, não é Tuller, não é Tuller, é Tuller. Aí ficou com cara de bobo. Como é que ele chamou o Túlio? Como é que ele chamou? Ele falava assim, ele falava, fulano, Beltrano, coisa e tal. E nós temos o nosso garoto, Tuller. Aí eu falava, que Tuller, cara? Não, é da família dele. Aí ele perguntou pro Tuller, ficou com cara de trouxa. O cara falou, não, é Tuller mesmo, TU, não tem nada de Tuller, não. É brincadeira, hein? Ainda bem que isso ficou no passado. Bom, meus amigos, sobre o Tolima, né? A gente de fato colocou um texto com bastante informação, né? Fizemos uma pesquisa muito legal, colocamos um texto lá no Coluna do Fla, inclusive convido-os a conhecer o site, quem por acaso ainda não conhece, né? Que está chegando aqui pela primeira vez, tem tudo que é tipo de informação e esse é um dos textos que estão lá na Coluna do Fla. Bom, vamos lá. O Hernan Torres, ele é o técnico do Tolima, ele é natural da cidade, né? Ibagué, chamem como quiserem, não tem problema. E ele é um queridinho por lá, né? Porque é natural da cidade, então a gente, de certa forma, até entende. Ele vem fazendo um trabalho muito bacana, né, no Tolima. O Tolima, é claro, entra numa Libertadores como uma zebra, como um azarão. Mas aí, durante o campeonato, e aí, junto com os torneios lá na Colômbia, ele vai ganhando um corpo que vai dando uma ideia de um time muito bem montado. E hoje, a crítica esportiva na Colômbia, quem acompanha de fato, não só a Libertadores, mas também o campeonato colombiano, né, o Apertura e o Clausura, tem o Tolima como um favorito a Libertadores, inclusive pela bola que o time joga, não pela camisa, não pela grandeza a nível continental, porque de fato o Tolima não tem. Mas o time hoje é um time bastante homogêneo, ou seja, entra jogador, sai jogador e o time mantém a mesma consistência. E isso na vida de um técnico é muito importante, né? Nós vivemos isso há pouco tempo atrás, né? Com um treinador que saía um, entrava outro, não importa, o time jogava da mesma forma. Eu estou me referindo, claro, ao Flamengo do JJ, mas isso o Hernan Torres tem bastante mérito, ele conseguiu isso lá no Tolima.
É um time que ataca com muita facilidade, desde que tenha campo para jogar. Não é à toa que os melhores resultados do Tolima são jogando fora de casa. Dentro de casa, na própria Libertadores, uma vitória, um empate e uma derrota, por incrível que pareça. O Tolima perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 e empatou com o América por 2-2, jogando em casa. Só venceu o Independente Del Valle por 1-0. Só que fora de casa, principalmente vindo aqui ao Brasil, o Tolima venceu o Atlético Mineiro no Mineirão e venceu o América Mineiro no Independência. Ou seja, quando não tem a bola, faz o adversário jogar, mas trata-se de uma boa e bem armada arapuca por parte dos jogadores do Tolima e também do Hernan Torres, que chamam o adversário para o seu campo e usam muitos corredores laterais e o corredor central, mas principalmente os laterais, em velocidade para tentar surpreender o adversário. E é claro, como geralmente o time mandante é quem propõe o jogo, em casa ele tem mais dificuldade, porque não gosta de propor. Fora ele faz os adversários jogarem e justamente tenta jogar no erro do adversário. O Tolima tem uma média de posse de bola de 44%. Isso mostra que é do meio para menos. Ou seja, tomem a bola, joguem. E contra o Flamengo, é exatamente o jogo de encaixe. O Flamengo gosta de ter a bola, gosta de impor o seu jogo, gosta de jogar no campo do adversário. E não é esse Flamengo. É o Flamengo há 126 anos, que é assim que funciona. E o Tolima gosta de toma a bola, ou seja, não faz questão da posse e joga no erro do adversário. É um time que hoje, além de homogêneo, ele está deixando o torcedor, de fato, da Colômbia muito esperançoso, claro, principalmente lá da cidade de Ibagué, muito esperançoso em relação a bons resultados. Então, o Flamengo, no meu entender, precisa jogar de maneira muito inteligente, sabendo que existe o jogo da volta, mas tem que tentar justamente aproveitar a fraqueza do Tolima em casa, que tem muita dificuldade, para tentar fazer um resultado. E o Flamengo, tecnicamente, é muito mais time que o Tolima, mesmo a gente sabendo que o conjunto do Tolima hoje é melhor do que o Flamengo, que ainda está em construção. Eles lá estão num trabalho consolidado. Isso que o Nazário trouxe ainda há pouco, que foi muito feliz quando trouxe, o Tolima perdeu, né, o campeonato colombiano agora para o Atlético Nacional, mas foi no detalhe. Perdeu por 3-1 o primeiro jogo, vencia o jogo da volta por 2-0, teve um pênalti a seu favor. Na cobrança, o atleta perdeu o pênalti, o goleiro defendeu, e no rebote, o atleta acabou acertando o goleiro e foi expulso. Ou seja, o Tolima não só perdeu um pênalti, como teve um jogador expulso, e aí o Atlético Nacional cresceu e fez o gol. O jogo terminou 2-1 para o Tolima e o Atlético acabou sendo campeão. O estádio lá, deixa eu até pegar o nome aqui, Manuel Murillo Toro, tem capacidade para cerca de 30 mil espectadores, então a pressão... Caraca, repete aí que agora foi, porra. É isso, meu irmão. Fala aí de novo. Estádio Manuel Murillo Toro. Esse é o Caraca, mano. Tranquilo, pero no mucho. Aí, Túlio Rodrigues. Tranquilo, pero no mucho, irmão. Pô, aí. E aí? Pronúncia sinistra. Não, tem que fazer jus, né? Então, assim... é um estádio que não é dos maiores, a gente sabe, mas é um estádio que tem aquele clima de Libertadores, e o Flamengo tem jogado a Libertadores nos últimos anos. E só um detalhe, hein, Bruno? Só um detalhe, o Atlético Nacional meteu tava 2-0, meteu um golzinho aos 46 do segundo, né? Exatamente. Porque até então estava 2-0, tudo tranquilo e tal, 46 do segundo tempo, os caras foram lá, meteram um e acabou. É verdade. E tem um clima de Libertadores que o Flamengo já está acostumado a jogar, porque tem disputado a Libertadores ano após ano, então tomara que sinta menos. Vou passar só uns números aqui do Tolima na temporada: 38 jogos, 22 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, o que dá aí 65,78% de aproveitamento. Fez 53 gols e sofreu 33. Na Libertadores, foram os 6 jogos da fase de grupo, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota em casa contra o Atlético Mineiro na primeira rodada, e o empate contra o América também jogando no seu estádio. Foram 10 gols marcados e 9 sofridos. E isso mostra, meus amigos, que a defesa do Tolima é o grande calcanhar de Aquiles do time. Se por um lado tem um ataque muito veloz e principalmente atua pelos lados do campo, por outro lado,
a sua defesa é muito contestada. Eu falei há pouco, furando pauta, mas você me cortou de maneira muito feliz e gentil, meu amigo poeta Túlio, mas agora é o momento de falar. Os goleiros, falo no plural, são muito contestados nesse momento, né? O goleiro titular, que é o Domingues, inclusive veio muito mal no primeiro jogo da final do Campeonato Colombiano. Ele atuou. No segundo, ele foi substituído, jogou o Cuesta, que é um garoto, e também não caiu nas graças da torcida. É possível que jogue o Cuesta amanhã, mas a gente só vai saber na hora do jogo. De qualquer maneira, o Tolima tem jogadores de defesa, principalmente o Sérgio Mosqueira, que é bom jogador, mas está voltando, né, depois de um tempo de inatividade. Tem pouco tempo aí que ele retornou. Não retorna amanhã, mas retornou recentemente, ainda não está no nível, né, num ritmo de jogo adequado para a Libertadores, mas aí vai na base da experiência. Do lado esquerdo do Tolima, a lateral esquerda, que tem o Júnior Hernandes, é um jogador extremamente... É aquele jogador também queridinho da torcida. E do lado direito, o Marulanda, né, que não é um titular absoluto, mas também vem fazendo boas atuações. Mesmo assim, a defesa do Tolima sofre muitos gols. Esses jogadores que eu citei da dupla de zaga, deixa eu até pegar o nome deles aqui, o Quinones e o Moyá, ou o Sérgio Mosqueira, que pode também atuar, são jogadores muito fortes na bola aérea ofensiva, na bola aérea defensiva são fracos. Então, o Flamengo tem que saber explorar as deficiências do Tolima. E como eu coloquei lá no meu texto hoje, eu repito aqui, o Flamengo tem que jogar de maneira inteligente. O que é jogar de maneira inteligente? É deixar de fazer o seu jogo? É claro que não. O Flamengo só sabe jogar impondo o seu jogo. O Flamengo não sabe jogar retrancado. Tanto é que a gente também, de maneira histórica, sabe. O Flamengo, com resultado embaixo do braço, tem chances enormes sempre de perder. Não consegue jogar com resultado embaixo do braço. E aí a gente tem Américas do México aí, que nos fazem lembrar justamente do Flamengo com resultado embaixo do braço. Então, que o Flamengo faça o seu jogo e de maneira inteligente. Linhas compactas, justamente para evitar os buracos que o Tolima gosta de encontrar nas defesas adversárias para tentar jogar em velocidade pelos lados do campo. Então, assim, primeiro jogo de 180 minutos, não é clichê, ou pode até ser, mas é uma realidade. Mas o Flamengo, diante da fragilidade da defesa do Tolima, tem que saber jogar o seu jogo, tem, quem sabe, conseguir um bom resultado, apesar desses desfalques de última hora aí também por causa de Covid. E um que com certeza vai ser sentido, está sendo sentido desde já, a ausência do João Gomes contra um time veloz, com certeza. Na verdade, contra qualquer time, mas contra um time que ataca de maneira muito veloz, é um jogador que, para mim, vai fazer muita falta, tomara que nem tanto amanhã.